Oi, boa noite, boa noitinha, né? Que tá bem próximo da tarde, né? Do final da tarde, do crepúsculo. Boa noite a todos. Estou aqui hoje para falar de um tema muito profundo que atrapalha muitas pessoas, se não resolvido, e que às vezes causa um pouco de incerteza do que é realmente, do que se refere. Então eu venho esclarecer, vamos esclarecer aqui, né? E falar sobre maldição hereditária. Um tema polêmico, muitas vezes não compreendido, né? Mas que atrapalha muita gente. Por quê? Porque se repete padrões são repetidos. Se isso não é quebrado, o padrão se repete. Então vamos entender para que a gente consiga apontar se nós temos e ressignificar, né? Vamos ver tudo isso, gente. Boa noite a todos, gratidão por estarem aqui comigo. Muita gratidão de verdade, tá? Então, vamos começar. Essa expressão, né? Olha lá, pessoas entrando de avalanche. Isso é muito bom para mim e para vocês. Muito legal. Gratidão a todos que estão entrando. Gratidão àqueles que me acompanham. Gratidão de verdade. Para os corações, para tudo aquilo que vocês me escrevem. Para tudo, né? Então vamos lá. Eu vou começar falando sobre um tema polêmico, sobre maldição hereditária, que se refere, né? Refere-se à crença de que comportamentos negativos, doenças ou infortúnios podem ser transmitidos de geração em geração, devido a ações ou palavras de antepassados. E essa ideia está presente em diversas culturas e tradições, inclusive a nossa. Tradições religiosas, sendo frequentemente associada a padrões familiares repetitivos, que parecem desafiar explicações racionais. Então é isso que se refere à maldição hereditária. Então, ditos populares e crenças associadas. Em várias culturas, existem ditos que refletem a ideia de maldição hereditária, como filho de peixe, peixinho é, tal pai, tal filho, e sugerindo que características ou destinos podem ser herdados. Então, no entanto, é importante diferenciar entre predisposições genéticas, comportamentos e a noção de uma maldição espiritual transmitida entre gerações. Tem que ter o discernimento, você tem que entender o que é uma, o que é outra, o porquê acontece. Nada acontece por acaso. Nada. Então vamos lá. Continuando. De gratidão por todos vocês entrarem na live. Vamos fazer a conscientização e a quebra de padrões. Para aqueles que acreditam em maldições hereditárias, o primeiro passo para a libertação é a conscientização dos padrões negativos presentes na família. Reconhecer comportamentos destrutivos ou recorrentes, permitir que o indivíduo tome medidas para interrompê-los. Algumas abordagens sugerem práticas espirituais, como orações específicas, rituais de libertação ou consultas a líderes religiosos ou coisas do tipo, né? Que para quebrar essa suposta maldição. Por exemplo, há vídeos que discutem como se libertar de maldição hereditária, oferecendo orientações sobre o assunto.
por aí nessa web inteira, certo? Tem bastante coisa. Mas o primeiro passo que eu sugiro a vocês e a mim mesma é entender o que é a maldição, o que é genética, o que é padrão negativo, para depois se rotular amaldiçoado, certo? Então vamos por etapas e com muita calma nessa hora. Prestando atenção naquilo que eu estou falando como definição, como pondo por exemplos, né? Exemplos, definições, significados. Daí você toma pela parte da dúvida, não é? E vai procurar muito mais engajamento sobre isso para chegar numa conclusão final. Vamos indo. Então, perspectivas teológicas. Do ponto de vista da teologia, especialmente no contexto cristão, há debates sobre a existência e a relevância das maldições hereditárias. Alguns estudiosos argumentam que com a obra redentora de Cristo e com todas as maldições foram quebradas. E os crentes não estão mais sujeitos a elas. Os crentes que eu estou falando aqui não são pessoas que vão na igreja, como fala, sem ser a católica. Eu estou falando de pessoas que creem em Jesus Cristo. Esses são os crentes que eu estou me referindo, tá? Para não ter nenhuma dúvida daquilo que eu falo, tá? Porque eu falo uma coisa, mas você pode entender outra. Então, vamos especificar tudo nos tintins, porque assim não tem dúvida, né? Então, vamos lá. Todas as maldições foram quebradas e os crentes não estão mais sujeitos a elas. Por exemplo, um artigo de teologia brasileira analisa criticamente a ideia de maldição hereditária, questionando sua validade à luz das Escrituras. Então, vamos avaliar na luz, certo? Na luz de Deus, aqui a coisa. Passos para a libertação. O autoconhecimento, em primeiríssimo lugar. Identifique padrões negativos em sua vida que possam estar presentes às gerações. Pesquise, vá atrás da busca dos ancestrais, o que eles viveram, o que foi a vida deles, o que se repete, qual é o padrão que se repete em tudo isso. Busca espiritual. Procure orientação espiritual ou religiosa que possa oferecer suporte e práticas para a libertação. Mudanças de comportamento. Adote novos hábitos e atitudes que rompam com os padrões anteriores. Se você se acha, né? Se você fez uma pesquisa e se achou com a maldição hereditária. Então, está aí algumas dicas para o passo da libertação. O apoio comunitário. Envolva-se com comunidades ou grupos de apoio que compartilhem de sua fé ou visão do mundo. É muito importante isso. Educação e reflexão. Estude sobre o tema para compreender diferentes perspectivas e fortalecer a sua convicção na busca pela libertação. Então, se você se acha lá praguejado, né? Não gosto nem de falar a palavra, né? Vai lá, né? Vai lá e veja, procure na sua vida, na vida dos seus antepassados, faça comparações e se repetir algum padrão, alguma doença, certo? Vá atrás de cura, mas lembrando que a gente se cura quando a gente quer ser curado, tá?
Faz parte da cura. O entendimento. O entendimento. Não que você não vá morrer, não é isso. Mas que vai amenizar o seu sofrimento. Por quê? Porque você vai entender o porquê das coisas. Tá? Não que uma pessoa que esteja lá na sua passagem, praticamente, com uma doença terminal, ela vá se curar e levantar. Não é assim também a coisa. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente tem que ter o entendimento das coisas para quê? Para que o nosso sofrimento seja amenizado. Tá? É isso. Por isso que é bom entender das coisas. Então, é importante notar que a crença em maldições hereditárias varia amplamente entre diferentes culturas e tradições religiosas. Enquanto algumas pessoas podem encontrar significado e propósito em rituais de libertação, eu gosto de ritual de libertação. Eu não vivo falando que a gente tem que ser livre e liberta e liberta nesta terra? Então, outras podem interpretar os padrões familiares sob a luz da influência psicológica, social, genética. Independente da abordagem, a busca por uma vida plena e livre de influências negativas é um objetivo comum. Então, vá procurar vídeos sobre esse tipo de maldição hereditária, como quebrá-las. Eu vou dar muitas dicas aqui, mas não se restringe só àquilo que eu falo. Vão procurar, busquem conhecimento, busquem entendimento. Eu falo isso todos os dias. Por quê? Porque a gente precisa compreender o que nos acontece. Para quê? Para deixar de sofrer. Para entender e saber que nós não viemos a passeio. Nós viemos com uma missão e um propósito. Certo? Nós não viemos aqui só para pagar boleto e trabalhar. Não. Nós viemos aqui por uma missão. E você tem que descobrir qual é a sua missão. Você tem que descobrir qual é o seu propósito de vida. Tem que descobrir isso daí. Para quê? Para desenvolvê-lo. Se é ajudar, é ajudar. Se é atrapalhar, é atrapalhar. Se é, como fala, cada um tem a sua missão aqui nesse planeta. Nós não viemos à toa para cá. Então, e entender que se não é bênção, é lição, é degrau na evolução. Certo? Então tem que entender tudo isso. E como eu entendo? Indo buscar conhecimento. Indo buscar entender. Buscar entendimento de todas as situações, de coisas que saiam fora da sua rotina, do dia a dia, das coisas maçantes que você faz. Porque a gente tem uma rotina pesada, certo? Mas não deixe de ir buscar, de estudar, de se preparar. Então vamos lá, continuando. Busque na internet, tá? Para uma compreensão mais aprofundada sobre o tema, né? Vá buscar conhecimento. Você pode assistir inúmeros vídeos que tem por aí. E vale a pena, porque tem muita coisa boa por aí. Tem muita gente falando muito sério de tudo isso. É só você buscar as coisas certas. Ressoe com pessoas certas. Porque quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Tá? Pensa nisso. Aí se só pensa em bobeira, vai aparecer só bobeira para você. Ou já não deu para perceber que o que a gente pensa aqui apareceu no nosso feed de notícias? Então, cuidado com aquilo que você escuta, cuidado com aquilo que, né, o seu gosto musical, cuidado com a sua vibração. Nós somos o que vibramos, gente. A palavra é vibração. Então, cuidado com tudo, né? Cuidado com tudo. E a maldição hereditária sob o olhar esotérico. No campo esotérico, a ideia de maldição hereditária vai além de interpretações religiosas ou sociais, envolvendo aspectos vibracionais. Olha o que eu estou falando.
energéticos e karmáticos. Essa crença, ela sugere que padrões de energia densa, como traumas, conflitos ou ações negativas de antepassados, podem ser transmitidas através da linhagem familiar, influenciando o destino dos descendentes. Então, sabendo disso, porque quando a gente não sabe de uma coisa, nós não podemos ser cobrados por aquilo que a gente não sabe. Mas agora vocês estão sabendo. Então vocês podem ser cobrados por aquilo que vocês estão sabendo e não foram resolver. Por quê? Porque você é 100% responsável pela sua vida e por tudo aquilo que lhe acontece. Por quê? Por conta do padrão vibracional. Se você é uma pessoa que vibra só coisa esquisita, é um procrastinador de carteirinha, como você quer que sua vida flua? Então, eu venho trazendo aqui todas as noites, todas as tardes, quando eu posso entrar nesta internet, eu venho trazendo coisas, reflexões, para que vocês entendam que nós somos o que vibramos. Eu venho falando isso, eu falo aqui há mais ou menos uns 3 meses. Já vinha escrevendo, mas eu não tinha coragem de falar, lembra? Eu equilibrei meu chakra laríngeo e consegui destravar a minha fala. Como? Estudando, colocando, me alinhando na radiestesia, rezando, decretando e pedindo a Deus a oportunidade de perder a vergonha, a bem da verdade. É a vergonha, a trava que eu tinha na garganta. Eu falava para o meu filho do meio, a hora que destravar eu vou falar que nem um papagaio. Não, papagaio repete, né? Não, papagaio não. Eu penso. Então, não é que nem o papagaio. Sei lá Deus com quem eu falo, mas eu falo bastante, certo? Mas eu falo para quê? Para que se alguém de vocês, se é uma pessoa neste planeta, ela se sentir, como fala, melhor, mais focada, achar uma luz com aquilo que eu estou trazendo aqui, valeu a minha existência, se é que vocês me entendem sobre isso. Então eu falo, eu só trago coisas de significado verdadeiro, que é a fé, a devoção, o entendimento e a vontade, não só a vontade, a ação de pensar, refletir. Isso é libertador, gente. Não pensar pela cabeça do outro, pensar pela minha. Eu ter como base, que nem eu trouxe ontem, né, uma escritora, a visão de uma escritora, Paulina é o nome dela, moçambiquense, maravilhosa, senhora maravilhosa, abençoada por Deus. Eu estava rodando meu feed de notícias quando eu me deparei com ela. Estava lá, na minha página pessoal, olhando minhas coisas, eu me deparei com aquela mulher falando de Deus. Me tocou profundamente. Eu já tinha visto ela na internet, mas naquele momento me tocou diferente. E eu fui atrás. Busquei, fiz texto e trouxe toda a problemática que ela vive em Moçambique, que não é coisa para amador, não é verdade? É uma vida, ela sendo mulher, numa região patriarcal, certo? Totalmente colonizada por povos de diferentes etnias, diferentes, né? Tudo diferente lá. E cada dia é um desafio, né? Cada dia você levanta vivo e não sabe se você vai continuar vivo até de noite. Então, eu achei aquele depoimento sobre Deus a coisa mais linda que eu já ouvi na minha vida. E eu trouxe para vocês ontem à noite. Era mais de meia-noite quando eu consegui entrar. Né? Cada dia eu entro Vocês me desculpem com esses horários. Eu não consigo fazer um cronograma,
Por quê? Porque além de trazer aquilo que me traz na intuição, e cada dia a gente levanta de um jeito, tem dia que eu só trago oração, tem dia... Essa semana eu só trouxe reflexão. Então, é porque de alguma forma alguém está precisando da reflexão. E isso mexe comigo, pelo coletivo. Então aí eu trago a reflexão. E tem dias que eu só trago oração. Vocês podem ver aqui, quem me acompanha sabe disso. Ah, eu parei de fazer oração? Nunca. Eu parei de falar com Deus? Nunca. Certo? Mas essa semana me tocou no coração de trazer reflexões. Eu trouxe a semana inteira reflexões. Por quê? Porque eu senti no coração de fazer isso. Então eu não consigo fazer um cronograma. A única coisa que eu tenho marcada de verdade com a minha professora de Reiki maravilhosa, certo? É minha mestra Reiki, Dona Ana. Nós vamos fazer dia 29, tanto pelo canal como presencial, tá? Aqui na Moca, no meu estúdio, o Despertar na Luz, tá? Se alguém tiver interesse de participar pelo Zoom ou participar pessoalmente, tem que ser agendado, tá? Tem que ser agendado, deixar o nome para deixar na portaria, tudo isso, tá? E sobre o nhoque da fortuna, tá bom? E ainda escrevi nhoque, porque eu sou brasileira, falo português e não italiano, que é nhoque. Então eu escrevi desta maneira. Eu escrevo como diz, né, a língua portuguesa. Eu gosto de... Tem expressões legais que a gente pode usar, né? Mas eu gosto da língua portuguesa. Então, eu escrevi nhoque, tá? E não nhoque. Mas isso não vem ao caso, certo? Vai ser um ritual da prosperidade. Para quê? Para que a gente abra o ano, que é o primeiro dia 29, né, do ano, para que a gente abra o ano fazendo um ritual gostoso, legal, uma tradição italiana, certo? Que a Dona Ana vai contar a história, ela vai puxar meditação. Quem se interessar, entre aí na minha página e veja, tem bastante coisa legal aí escrita sobre essa data, esse dia. Vai ser às 13 horas do dia 29/1/2025. Nós vamos fazer o ritual da fortuna com o nhoque, tá? E vai ser legal. Uma coisa diferente, né? Gostosa. Tem o seu valor de troca, certo? Tem o seu valor de troca e vamos, né, começar o ano fazendo tudo isso. E precisa de uma nota vigente, tá? Uma nota de dinheiro vigente. Então, vale a pena, tá? E se você for fazer pelo Zoom, tem que fazer o nhoque em casa, né? Ou tem que comprar o nhoque e ter o nhoque na hora para que simbolize. Tudo é simbólico, né? Qualquer dia eu venho trazer falar sobre a simbólica das coisas. Qualquer dia eu venho falar sobre isso, tá? Eu gosto disso. É um assunto bem legal. Eu fiz um curso uma vez com meu filho, muito bacana sobre simbólica. Ele fez para outros fins, e eu fiz para o meu fim esotérico, tá? Ele fez para outros fins, e eu fiz... Dá licença. Então, tô trazendo aí para vocês, tá? Essa novidade, dia 29/1... Então, quem quiser, entre em contato comigo aí, eu deixo meus telefones estão por aí, no WhatsApp, tem marcado, né, na página, me procure em outras redes sociais, com o Despertar na Luz, tá? Eu tô praticamente em muitas. As comuns eu tô, né? Agora, coisa diferentes também, é muita rede social para tomar conta, não dá, minha cabeça não dá. Porque além de fazer texto, eu tenho minha vida também, como mãe, como esposa, como filha, né? Então, vamos indo, tá bom? Eu tô gostando, tá? De ter um estúdio, de ter essa responsabilidade de trazer, né, a vocês tudo isso, está me fazendo muito bem. E eu consegui destravar a minha... Faço ainda o tratamento, tá, gente? Não é assim uma coisa que você vai abandonando, você fez, acabou. Não, porque às vezes eu tenho uma pigarra, às vezes eu tenho um engasgo. Então isso daí é tudo meu chakra laríngeo, é o desequilíbrio, é aqui, você entendeu? Também no chakra básico, também faço tratamento na
placa radiônica, numa mesa radiônica e na placa de radiestesia, que eu adoro, com cristais, eu amo. Eu preciso trazer esse lado aqui para vocês ainda, que eu não trouxe. É uma paixão, eu tenho paixão por cristal, por pedra, né? Por pedra bruta, lapidada, polida, de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira. O âmbar, como eu trabalho com âmbar no meu chakra laríngeo, há anos, viu, gente? Não é uma coisa assim, você fez hoje, não. Muito tempo, e foi de 3 meses para cá que eu estou falando no TikTok. Falando. E vou continuar falando se Deus assim me permitir. Certo? Trazendo luz, a luz de Deus. Né? Significados, definições, das quais às vezes vocês até se perguntam, mas não entendem. Então eu trago, tá? Eu trago bastante coisa. E eu espero que esteja agradando, e não só agradando, fazendo você pensar e refletir. Porque não é questão de agradar, né? É questão de que vocês usem no seu cotidiano tudo aquilo que eu trago. Que vocês pensem, reflitam sobre as coisas que acontecem na vida da gente. Na minha também acontece. Não é porque eu sou esotérica que eu rezo todo dia que também não acontece coisas. Mas eu sempre agradeço, mesmo aquilo que acontece, porque poderia ser pior, não é? Eu encaro dessa maneira. Então, por mais esquisito que seja a coisa que me aconteceu naquele momento, eu agradeço. Agora, uma coisa que me desestrutura muito é saúde, principalmente a saúde dos meus filhos. Isso eu me desestruturo legal. Tá? Mas nada que eu não venha a me recompor novamente, porque eu tenho muita fé em Deus. Tenho muita fé. Eu rezo. E vou continuar rezando até eu não estar mais aqui neste plano. Eu acredito que até lá no céu, ou sei lá, Deus, para onde eu vou, eu vou estar, como é que fala? Rezando. Porque é muita pretensão minha falar que eu vou para o céu, na verdade. Será que existe um céu? Mas é modo de brincar, né? Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Então, no campo esotérico, a ideia de maldição hereditária, ela vai além da interpretação religiosa ou social, envolvendo aspectos vibracionais, energéticos e karmáticos. E essa crença, ela sugere que padrões de energias densas, como traumas, conflitos ou ações negativas de antepassados, podem ser transmitidas, eu acredito nisso, viu? Através da linhagem familiar. Então vamos praticar Ho'oponopono, vamos num centro, numa casa metafísica. Isso é muito importante. É muito importante. Descarregar. A palavra que cabe aqui é descarregar, você entendeu? Coisas que a gente às vezes não consegue fazer por nós mesmos. Tem coisas que a gente não consegue fazer, por mais entendimento e por mais sabedoria no campo esotérico que você tem. Certo? Santo de casa não faz milagre. É assim. Você entendeu? Você tem que ter uma outra, como que fala? Um outro palpite. Não é assim quando a gente tá com um problema sério de saúde, você vai em 2, 3 médicos para saber o que, como fala, o parecer de cada médico. Na espiritualidade é a mesma coisa, gente. A gente tem que procurar. Busque. Tem lugares assim maravilhosos para ser frequentado, gente. Assim como a palavra e a reza de uma pessoa evangélica. Eu adoro. Eu já falei aqui que eu adoro. Como fala, essa pessoa não sabe nem que eu existo, mas eu sigo porque eu me sinto bem, eu encontro. Isso há anos que eu escuto Natália Leandro. Ela é uma evangélica maravilhosa, certo? Eu sigo, escuto, como é que fala? Às vezes quando eu estou com algum aperto, alguma coisa, eu vou lá e escuto. Já alcancei muita coisa fazendo isso. Então, é assim, gente. É assim. E ela é evangélica. E daí?
leva a Deus. E tudo o que leva a Deus, eu estou interligada, entrelaçada, de mão dada, tá? Às vezes, eu já falei aqui para vocês, eu preciso escutar um tambor xamânico. Eu gosto também. Não sei o porquê, mas eu gosto. Eu me sinto bem, às vezes eu preciso. Não é sempre, mas às vezes eu preciso. E qual o problema disso? Nenhum. Às vezes um mantra. Tem tantos mantras bons por aí para escutar nesse YouTube. É isso, gente. Procure, busque, limpe a sua energia. Para quê? Para que sua vibração fique maior, mais alta. E assim, a nada te pega. Certo? Esteja vigilante. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Não é assim? Então, vigie de verdade. Então, vamos à definição e o significado esotérico dessa maldição hereditária. Ela é vista como uma forma de energia cristalizada nos registros akáshicos de uma família inteira, tá? Perpetuada por gerações devido a padrões karmáticos não resolvidos. E eu quero resolver tudo. Para quê? Para que meus descendentes sejam livres. Para que meus antepassados descansem em paz. Eu sou a ovelha mística da família. Eu sou. Me chamam de maluca, mas não tem importância. Eu sei que eu não sou maluca. Que eu sou uma buscadora. Certo? E eu honro também meus ancestrais. Rezando, orando, decretando, buscando entendimento das coisas. Para quê? Para que minha geração, meus filhos, meus descendentes, sejam livres e libertos de qualquer amarra do passado, gente. Então vamos resolver esses conflitos kármicos. Ele pode se manifestar como bloqueios emocionais e espirituais, repetição de eventos negativos, falência, doenças, tragédias e limitações no campo amoroso, financeiro, de saúde. Então, esotericamente, essa herança genética, energética, né, não é algo fixo ou imutável. Ela reflete padrões vibracionais que podem ser dissolvidos com consciência, elevação da frequência e trabalho interno, autoconhecimento. Então, se vocês estão sabendo de tudo isso, agora é dever de cada um ir atrás da libertação, da quebra dessa maldição. E como identificar a presença de uma maldição hereditária? Padrões repetitivos. Observe eventos, se repetem na história familiar, como separação, vícios, doenças e fracassos. Sensação de estagnação, sentir que algo impede seu progresso, mesmo com seu esforço. Então, veja isso. Às vezes você nada e volta para a praia. Nada e morre na praia. Entendeu? Então, veja isso. Certo? Veja isso. Sonhos ou intuições. A recorrência de mensagens espirituais indica bloqueios ligados à ancestralidade. Às vezes você sonha, você tem a sensação, você vê, certo? Sempre coisas recorrentes, sempre a mesma coisa. Então, preste atenção nisso, que não é acaso, não existe acaso. É mensagem vinda do alto. É a gente que não sabe interpretar, não é? Porque nada é por acaso. Vibração densa no ambiente familiar, presença de conflitos, rancores ou energias densas que persistem. Vamos acabar com tudo isso. Vamos começar um 2025, nós estamos no começo do ano. Tudo para a libertação. Vamos nos libertar. Eu falo isso para mim também. Então, vamos falar sobre ditos populares. Eu gosto disso, tá? Eu gosto de lenda. Outra coisa que eu gosto, lenda urbana, folclore. Eu acredito que as histórias que são contadas como folclore,
como lendas. No fundo, alguma coisa aí não é só folclore. Alguma coisa aí não é só historinha. Então, vamos interpretar aquilo que nos é passado. Qual é a mensagem? Por que eu estou ouvindo isso? Como pode ser assim? Por que é assim? Mas não poderia ser diferente? Questione, pergunte, parta da dúvida, mãe de toda certeza. Se você não tem dúvida de nada, e aí? Se a pessoa não tem dúvida de nada, é porque ela não sabe nada. Então vamos ter dúvidas. Vamos partir para o questionamento. Não seja uma pessoa alienada, que nada pergunta e nada quer saber. Isso não é ser desligado. Tem outra palavra, tá? Então vamos nos ditos populares e conceitos. Na cultura popular, frases como: os pecados dos pais recaem sobre os filhos. Ou o que se planta se colhe, expressam a crença, a régua de visão limitante de que as ações de uma geração influenciam a próxima. Isso eu até concordo. Mas vamos tirar a régua daqui, colocar para cá, tá? No esoterismo, isso é visto como a lei do karma em ação. Quebra o karma, gente. Vamos quebrar o karma. Nós estamos indo para a quinta dimensão, vamos quebrar o karma. Como conscientizar-se da maldição e preparar-se para quebrá-la? Reconhecimento do problema. Tudo você tem que ter a intuição, a vontade da ação de reparar ao seu redor, reparar na sua própria vida. Tudo requer ação. Nossa ação. Por que nossa? Porque nós somos responsáveis por nós mesmos. E nós não viemos na Terra a passeio. Lembre-se, eu estou martelando na mesma tecla. Para quê? Para rachar tanto a minha cabeça como a de vocês. Para abrir a mente. Ter uma mente consciente. Ter uma mente, a conscientização é o primeiro passo. É preciso olhar para os padrões familiares com amor e aceitação. E não julgar. Quando você está aqui pesquisando, vendo porquês, os porquês dos porquês, é sem dedo apontado. Não estou falando para julgar ninguém aqui. O antepassado, ele fez aquilo que ele sabia e com o que ele tinha naquele momento. Ele não poderia ser nem melhor nem pior. Ele foi o que foi. E não tem volta. Nós podemos melhorar a nós mesmos. Espiritualmente falando, se a gente eleva a nossa vibração, perdoa, faz Ho'oponopono, a gente alcança o antepassado. Para libertá-lo daquele padrão que ele tinha. Você pode ajudar tanto os seus descendentes quanto os seus antepassados. E a você mesmo no presente. A você mesmo no presente. Então, vamos parar, respirar fundo e começar um estudo da ancestralidade. Eu gosto disso, viu, gente? Eu adoro isso. Adoro. Sei até o qual navio os meus bisavós vieram para o Brasil, saindo de São Paulo de Luanda, em Angola, que minha bisavó era de lá, tá? Os pais dela eram ilhéus, mas eles foram colonizar aquele local, que é São Paulo de Luanda, certo? Em Angola. E eles vieram no mesmo navio, estavam vindo, passaram de volta na Ilha da Madeira, aí entrou a família do meu
bisavô, isso é paterno, tá? Os avós do meu pai. E aí, eles vieram para o Brasil. Parece Titanic, não afundou, não. Mas eles casaram, sabia? Eles casaram, tá? E foi muito bacana. Eles se conheceram no navio, na viagem. Os dois portugueses, né? Porque minha avó nasceu em Luanda, mas como que fala? Ela tinha descendência portuguesa. E muito legal a história. Por que eu sei de tudo isso? Porque meu avô era um buscador. O meu avô anotava tudo. Ele tinha diário de bordo, meu avô. Os filhos desse casal que se conheceram no navio, tá? Ele tinha tudo anotado, ele gostava desse tipo de coisa. Isso que favoreceu a minha entrada na minha cidadania, viu? Na cidadania do meu pai e na minha, tá? Então, tá lá, na Conservatória de Lisboa. Uma hora sai, mas a do meu pai já tá aí, entendeu? Então, isso foi muito importante. Ele ajudou bastante, tá? Tanto a mim, né? Como ao meu primo, que também tá tirando a cidadania. Então, isso daí foi muito bacana. Por quê? Porque tinha tudo. Tudo. Tinha tudo anotado. Onde foram batizados, a igreja que tinha lá na Ilha da Madeira. Foram direto no livro tal. Tinha todas as documentações. Isso é muito importante. Ah, eles já morreram, já faz tanto tempo. Mas é importante você saber das suas raízes. É importante. É muito importante. A outra parte da minha família, italiana e polonesa. A da Polônia, a minha avó polonesa, que é mãe da minha mãe, a gente não tem, não sabe nada dela. Ela veio antes da Primeira Guerra. E ela aniquilou o sobrenome dela. Eu não sei se é para proteção ou o que for, tá? Ela falava que veio de Varsóvia. Só que na época, quando ela veio de Varsóvia, a Polônia era Varsóvia, era Ducado de Varsóvia. Então, conclusão, a gente não sabe nada dela. Nada. Isso me incomoda profundamente. Profundamente. Eu busco isso que você não tem ideia. Eu busco isso que você não tem. Vocês não fazem ideia de como eu busco a história da minha avó materna. Por quê? Porque ela tinha medo. E ela tinha parentes aqui muito pouco. A mãe, o pai, os 2 irmãos, que também não falavam. E ela tirou o sobrenome, ela só tinha o sobrenome do meu avô e não colocou em nenhum filho. E ela falava, ela era muito antiga, né, gente? É muito antiga. Ela nasceu em 1906, ou em 1903, uma coisa assim. Casou cedo. Saiu de um convento para casar e com meu avô italiano. E criou uma família, teve 19 filhos, 14 vivos, 14 foram criados. E o que ela fazia da vida, rezava e fazia crochê. Isso eu herdei dela, tá? Eu rezo e faço crochê também. Então, gente, a gente tem que saber dos ancestrais, a gente tem que saber. Porque senão, o que é da nossa vida? Você nasceu do quê? Você não tem raiz? Tem. A gente tem raiz. A gente tem que saber dos ancestrais. E eu busco até hoje, pode ter certeza absoluta. Meu sonho é conhecer a Polônia. Conhecer o Ducado de Varsóvia, né? Como ela falava que ela era de Varsóvia. Mas na época que ela veio numa época que era Ducado de Varsóvia. Então tudo era Varsóvia. Então a gente não sabe de onde ela veio. E isso me incomoda profundamente. Profundamente. Mas tudo bem. Um dia a gente fica sabendo, né? O porquê dos porquês. Então, os filhos mais velhos já morreram. Ninguém tem assim né? Porque quem poderia saber mais sobre a mãe? A minha mãe é uma das 14. A minha mãe é uma das mais novas. É a 4ª mais nova. Então, não sabe nada. Né? Já conheceu a mãe velha, né? Praticamente. Então, é isso aí. Então vamos saber sobre a nossa ancestralidade, entender as histórias, os sonhos, porque as pessoas também sonhavam, eles tinham sonho, eles tinham vontade, né? Dos nossos antepassados, buscando, né, os padrões emocionais de todos eles.
as decisões importantes, o porquê que eles faziam as coisas que eles faziam, né? Os comportamentos recorrentes. A gente tem que quebrar tudo isso. Tem que quebrar, limpar. Para quê? Para que nós possamos viver um presente livre e liberto, que nossos filhos e netos vivam livremente nesta terra e para que nossos ancestrais descansem em paz. Então, olha a importância da nossa busca. E a aceitação do karma familiar. Aceite que nós escolhemos nascer nesta linhagem para curar algo em nós mesmos e nos outros. Então, nós nascemos aqui nessa família, vocês nasceram na família de vocês porque vocês escolheram vir à Terra para fazer isso. Quer você acredite ou não. Não é porque você não acredita que a coisa não existe. Tá? Pensa nisso. Pensa nessa coisa importante que eu falei agora, tá? Não é porque você não acredita que a coisa não existe. Então, é muito... Quando a gente está aqui conversando, falando, refletindo, nós não estamos só fazendo uma reflexão para a nossa vida só. Ao nosso redor também. Ao nosso redor também. Então, gente, é isso que eu trouxe hoje. É muito extenso. Eu venho falar amanhã, mas muito mais sobre o passo a passo da quebra da maldição, tá? Então amanhã eu volto para falar da quebra da maldição, tá bom? Vou até marcar aqui que eu parei aqui, porque é muito longo, já se estendeu por muito tempo. Aí depois fica até ruim para mim descer a live em algum lugar. Tá? Então, vai ter continuação, tá? Hoje nós paramos aqui, no entendimento, né? Na conscientização da maldição e como a gente vai se preparar para quebrar, tá? Então, vão pensando, vão para o cantinho do pensamento, fazer o reconhecimento dos vossos problemas. Vão lá estudar um pouco dos seus ancestrais. Quando eu falo ancestral, não é só pai e mãe, tá, gente? É avô, bisavô, vai indo na linhagem, tá? Porque vocês devem ter tido, é óbvio, todo mundo tem, né? Então, vão pesquisar. Vão porque vale a pena. E a aceitação do karma familiar, tá? Então, nós vamos ter que aceitar que nós escolhemos essa linhagem para estar aqui. E por algum motivo nós viemos nessa família para obter cura de nós mesmos e ajudar a curar os outros. Pense nisso. E amanhã esteja aqui no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal, que nós vamos estar aqui falando sobre o passo a passo de como quebrar tudo isso. Muita gratidão a todos vocês, tá? Beijo na alma de todos e mais tarde eu volto com mais uma live, mas não com esse tema. Esse tema eu volto amanhã, mais ou menos nesse horário, tá bom? Beijo na alma de todos vocês e muita gratidão por estarem aqui. Beijinho, beijinho.